nas ondas do rádio, pela internet e também no seu canal do YouTube. Uma ótima quinta-feira, hoje 22 de maio de 2025. A você que está conosco pelo FM 85.7. Muito obrigado a você que nos acompanha pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o aplicativo Band Play. Na palma da sua mão, o que de mais importante é produzido no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uma excelente quinta-feira a você que nos acompanha também pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil, mais dinâmico da região metropolitana de Campinas, com a aba Ao Vivo. Clicou, acompanhou ao vivo a nossa programação de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Para quem gosta do rádio moderno, rádio com imagens, já estamos no ar, na transmissão em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu sou o Heitor Fredo e comigo aqui nos nossos estúdios, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no Jardim São Gabriel, em Campinas, os trabalhos técnicos na mesa de som e na central técnica são do Leandro Lopes, com a coordenação do Gil Kleber. WhatsApp liberado a partir de agora, 19 97102 1493, 97102 1493. O caminho para você mandar a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto, com o seu comentário, com a sua análise, com a informação do que acontece no seu caminho para casa, no seu caminho para o trabalho, no seu bairro, na sua região. 19 97102 1493. Manhã de quinta-feira, nesse momento, para o motorista que nos dá carona pelas estradas que cortam o nosso interior de São Paulo, tem congestionamento nesse momento registrado na rodovia dos Bandeirantes, trecho que passa por Campinas, entre os quilômetros 53 e 50. Motorista para e anda por conta do excesso de veículos, segundo a concessionária que administra o trecho. É na pista sentido São Paulo, reforçando a informação. Seguindo viagem, o motorista também vai enfrentar lentidão mais à frente, já na chegada à capital paulista. Motivo dessa lentidão em Campinas ainda é reflexo de uma ocorrência registrada mais cedo, uma morte que foi confirmada na rodovia dos Bandeirantes e, em função disso, a concessionária precisou também fazer a interdição por conta do atendimento necessário a essa vítima. Ainda há um pequeno reflexo nisso, mas menor agora o congestionamento do que no início da manhã desta quinta. Não vou entrar nos detalhes do que aconteceu exatamente, mas nossos sentimentos a essa família que perde uma pessoa querida, e as investigações do caso seguem a partir de agora por parte da Polícia Civil aqui de Campinas. Na rodovia Anhanguera, o motorista tem apenas os trechos tradicionais de lentidão sentido São Paulo, do quilômetro 62 ao 60 em Jundiaí por excesso de veículos, e na chegada à capital, reflexo do congestionamento nas marginais. Para quem está conosco em FM 85.7, seguindo viagem pelo corredor Dom Pedro I, em Campinas, excesso de veículos registrado no acesso para o Anel Viário Magalhães Teixeira. Isso para quem está saindo da Anhanguera para acessar a Dom Pedro I, trecho de Valinhos até a Dom Pedro, com lentidão pelo excesso de veículos, não há registro de carro quebrado, não há registro de problemas. Mais cedo, tivemos incidência de neblina em vários trechos da Dom Pedro, também da rodovia Romildo Prado, não ocorreram acidentes, felizmente, e a visibilidade agora já é considerada boa para quem segue viagem pelo nosso interior paulista. Ao longo dessa edição, você traz também informação sobre o trânsito que você encontrou no seu caminho e ajuda os outros ouvintes a escolher as melhores opções pelas ruas e avenidas de Campinas. Às 10h06, girando nosso time de reportagens com informações sobre a superlotação no Hospital da PUC Campinas. Confirmada ontem pela própria unidade hospitalar, a PUC Campinas registra a segunda maior lotação do ano em menos de 2 semanas, passando dos 400% da capacidade para atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde. A repórter Laís Peçanha esteve por lá, acompanhou a luta de famílias que só queriam ser atendidas
e esperaram horas. Passaram basicamente o dia todo até conseguirem chegar à sala de atendimento. Hospital lotado, fila, pessoas sentadas na calçada. Essa é a atual situação do pronto-socorro SUS adulto da PUC. Eu fui atendido, eu cheguei aqui por volta de 8h30 da manhã. Eu fui atendido porque o meu caso era mais grave e eu estou aguardando até agora porque faltaram alguns exames. 83 pacientes estão internados com doenças de alta complexidade, mas a unidade tem apenas 20 leitos. Para evitar mais aglomerações, o hospital pede para que os pacientes do SUS procurem outras instituições de saúde. Foi pedido também para que o SAMU aguarde a estabilização da unidade para encaminhar novos casos. Assim, a instituição quer preservar a segurança dos pacientes e o atendimento de qualidade. Segundo a administração do hospital, um documento solicitando ajuda à Prefeitura de Campinas já foi encaminhado em conjunto com a Secretaria Estadual de São Paulo. Não é a primeira vez que isso acontece este mês. No dia 9, o Hospital da PUC Campinas comunicou a superlotação do pronto-socorro adulto do SUS. Na época, 70 pacientes estavam internados, sendo que a unidade só tem 20 leitos. Segunda vez no ano, portanto, que há um registro como esse no Hospital da PUC Campinas, praticamente ao divulgar pedindo um socorro à equipe do Mário Gatti, pedindo para que os pacientes, se possível, procurem outra unidade hospitalar para tentar desafogar um pouco o Hospital da PUC Campinas. Hospital que antes era chamado, de Celso Pierro, mas agora Hospital da PUC Campinas. A superlotação é no pronto-socorro adulto, PS adulto do SUS. Não impacta, portanto, os atendimentos de quem tem convênio médico, pelo menos não nesse momento. A Secretaria de Saúde, portanto, por meio de nota, como a Laís Peçanha informou, teve esse encaminhamento recebido, uma documentação solicitando o apoio necessário à Prefeitura por meio da Secretaria de Saúde, em conjunto com a Secretaria Estadual também de Saúde do Governo de São Paulo. Ainda falando sobre assuntos médicos aqui em Campinas, o Hospital de Clínicas da Unicamp realizou a aplicação do medicamento Zolgensma em uma criança com atrofia muscular espinhal. É a primeira vez que o medicamento, que tem um custo de 7 milhões de reais, foi utilizado aqui em Campinas através da compra feita pelo Sistema Único de Saúde. Segundo o HC, o medicamento é uma terapia gênica de dose única e serve para o tratamento de bebês com até 6 meses de idade que tenham sido diagnosticados com o AME, que é a AME, a atrofia muscular espinhal. Além desse medicamento, o SUS oferece também um outro medicamento de uso contínuo que atua para evitar a progressão da doença. Sem essas intervenções, as crianças enfrentam um alto risco de morte antes dos 2 anos de idade. Ainda de acordo com o Hospital de Clínicas da Unicamp, a principal vantagem desse remédio de 7 milhões de reais é justamente ser administrado em uma única aplicação, eliminando a necessidade de doses repetidas, mas é necessário um acompanhamento por até 5 anos, que é o que vai ser realizado também no HC. O Zolgensma é considerado um medicamento dos mais caros do mundo, com custo de 7 milhões de reais, fornecido gratuitamente pelo SUS, graças a um acordo de compartilhamento de risco firmado entre o governo federal e a fabricante desse remédio. O Brasil se tornou o 6º país do mundo a oferecer o medicamento em sistemas públicos de saúde. Antes do Brasil, apenas Espanha, Inglaterra, Argentina, França e Alemanha aplicaram esse medicamento em crianças. Às 10h11, mas existem casos em que o noticiário de saúde também coincide com o noticiário policial. Um médico da unidade de pronto atendimento Piracicamirim, na cidade de Piracicaba, foi preso em flagrante por importunação sexual contra uma paciente. Uma adolescente de 17 anos que estava passando por consulta por ter sintomas de gripe. Estava junto com o pai no consultório, quando de repente o médico começa a fazer a consulta, colocando a mão por baixo da camisa dessa adolescente.
Ela de imediato se demonstra incomodada, contesta a necessidade do médico tocar o corpo dela sem consentimento, num atendimento em que o médico dizia que aquilo era necessário. Qual foi o atendimento a partir daí por parte da polícia? Qual foi o entendimento jurídico? O repórter Igor Val é quem vai contar para você os detalhes, porque o médico passou por audiência de custódia e vai responder em liberdade. É isso, Igor? Oi, Heitor. O médico de 63 anos passou por audiência de custódia na tarde desta quarta-feira. O caso está em segredo de justiça, mas a equipe da Band apurou com a Polícia Civil que ele foi liberado. Pagou uma fiança no valor equivalente a 15 salários mínimos, então foi solto depois de ser acusado de importunação sexual. Um caso que aconteceu, Heitor, na unidade de pronto atendimento do Piracica Mirim, na cidade de Piracicaba. Uma menina de 17 anos estava com sintomas de gripe e foi com o pai acompanhada até essa UPA para verificar o que estava acontecendo com a saúde. E durante a consulta, ela e o pai relatam que, primeiramente, esse médico fez os procedimentos padrões, estava auscultando os batimentos cardíacos ali daquela jovem, de forma com a mão para fora da roupa, forma que é o procedimento padrão. Mas depois de um certo momento, Heitor, esse médico colocou a mão dentro da camisa dessa jovem de 17 anos, sem nenhuma necessidade médica, sem nenhuma explicação, sem nenhum consentimento, algo que gerou revolta por parte da menina e também do pai que estava ali acompanhando a consulta. Os dois ali se revoltaram, teve uma confusão, a guarda municipal então foi acionada para essa ocorrência, Heitor, foi até esse local. Chegando lá, os guardas afirmaram que a menina estava muito abalada, também estava nervosa por toda essa situação que aconteceu. Então ela, o pai e o médico foram levados para a Delegacia de Defesa da Mulher, foram ouvidos ali pelo delegado que decidiu prender em flagrante esse médico. Heitor, esse médico então foi levado até a carceragem no 1º Distrito Policial ali da cidade de Piracicaba para aguardar a audiência de custódia. Ele alegou que o atendimento foi comum, igual é feito em todos os outros pacientes, não aconteceu nada de anormal nesse caso, essa é a versão que ele conta. Mas a Polícia Civil, apurando ali mais informações sobre esse homem, esse médico de 63 anos, percebeu que tinha mais denúncias contra ele sobre esse mesmo crime, Heitor, esse crime de abuso que ele cometeu em pacientes. A Prefeitura de Piracicaba também se posicionou contra esse caso, falou que abriu uma sindicância para investigar todos esses fatos, os dois lados entender o que realmente aconteceu e também pediu imediatamente que esse médico seja afastado até que todo esse caso seja totalmente esclarecido. Heitor, esse caso então que aconteceu na cidade de Piracicaba, a vítima, uma menina de 17 anos, relata que esse médico colocou a mão por dentro da camisa dela quando estava fazendo os exames ali na unidade de pronto atendimento do Piracica Mirim, na cidade de Piracicaba. Heitor, eu volto com você. Muito obrigado, Igor Val. Seguimos acompanhando esse caso, claro, respeitando o sigilo em que ele está, em função da adolescente, respeitando todos os trâmites legais, mas não deixando a história cair no esquecimento. Normalmente, quando há denúncias assim, outras pessoas, outras mulheres que já tenham se sentido incomodadas no atendimento com o mesmo médico costumam se sentir agora encorajadas a também procurarem um atendimento policial, a Delegacia de Defesa da Mulher ou plantão na cidade de Piracicaba. Se isso acontecesse, novas denúncias acontecerem, aparecerem novas informações durante essa investigação interna também da Secretaria Municipal de Saúde, nós vamos contar para você e os próximos passos sempre com o time de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Para a gente fechar esse nosso bloco, na última semana nós trouxemos a informação sobre a inauguração do SIM. O SIM é o Centro de Inteligência Metropolitano, um espaço onde guardas municipais das 20 cidades da RMC trocam informações, utilizam as câmeras de monitoramento de cada um dos municípios para, assim, em conjunto,
diminuir a violência de toda a região metropolitana. Nós falávamos, uma operação já está sendo preparada para os primeiros dias de operação do SIM, que, claro, nós não vamos antecipar e nem os guardas tinham essa intenção para não atrapalhar o que vinha pela frente. A operação aconteceu ontem. Foram guardas municipais das 20 cidades mobilizados em fiscalizações simultâneas a estabelecimentos que atuam na venda e compra de materiais recicláveis. O objetivo era encontrar fios e cabos de cobre que tenham sido furtados ou roubados na cidade. E o resultado foi impressionante. A repórter Cassiane Alves vai trazer para a gente um balanço dessa operação. Ela conversou com o inspetor Ferragutti, da Guarda Municipal de Vinhedo. Vinhedo está no cargo como coordenador do Centro Integrado da região metropolitana, do Centro de Inteligência Metropolitano, junto com Paulínia na vice-coordenação, Campinas na primeira secretaria, Santo Antônio de Posse na segunda e Itatiba na terceira. Todos esses municípios estavam coordenando a operação e a Cassiane Alves conta o balanço desse trabalho para você. A ação mobilizou 275 agentes das 20 cidades. É a primeira operação integrada do SIM, Centro de Inteligência Metropolitana, com foco no combate à receptação de fios e cabos ilícitos. Essa primeira operação foi com foco em furto de cabos e fios, mas os setores de inteligência estão levantando dados e monitoramento de outros crimes para que a gente possa atuar futuramente em conjunto entre as cidades. Ao todo, 84 estabelecimentos foram vistoriados. Durante a operação, 7 pessoas foram detidas, 2 presas em flagrante. Dos 84 estabelecimentos, alguns foram lacrados, que já eram residentes. No total, só de cobre de apreensão, foi mais de meia tonelada, 507 quilos de cobre apreendido. E tivemos locais com apreensão de drogas, inclusive uma arma. Só em Campinas, 11 locais suspeitos de receptação foram vistoriados e 229 quilos de fios de cobre apreendidos. Uma pessoa foi presa. A outra prisão aconteceu em Hortolândia. Na cidade, 2 estabelecimentos foram fiscalizados e mais de 100 quilos de fios apreendidos. A operação contou também com a participação de representantes de empresas de telefonia. Às 10h19, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre um evento que acontece na cidade que ainda dá tempo de você também visitar, que é o Campinas Decor, na sua 27ª edição. Considerada a principal mostra de arquitetura, decoração, paisagismo do interior de São Paulo. E esse ano tem uma novidade para você que é apaixonada pelo mundo dos games. Pela primeira vez, Campinas tem um espaço decorado exclusivamente para quem, de repente, cresceu jogando um Master System, um Super Nintendo, que hoje é apaixonado por um PlayStation, ou que quer conhecer um pouco mais esse mundo tecnológico também. Você vai conhecer esse conceito logo depois do intervalo aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O programa Cult SP Pro do Governo do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para mais de 3.500 vagas e mais de 100 cursos gratuitos. As vagas estão distribuídas em 33 cidades, em formatos presencial, híbrido e online. As inscrições vão até o dia 1º de junho através do site cultsppro.org.br. Para participar, é necessário ser maior de 16 anos e ter um ensino médio completo. As formações presenciais ocorrem em diversas cidades do estado de São Paulo. No interior, os cursos incluem Fundamentos da Mediação Cultural e Educação em Museus em Olímpia e Desenvolvimento de Jogos Multiplayer em Jundiaí. Na modalidade online estarão disponíveis formações como Gastronomia Responsável, Sustentabilidade e Gestão de Acervos Museológicos. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso,
Procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Giani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Giani, da nossa família para a sua família. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 horas 24 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, pelo FM 85.7, pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação e também no nosso canal do YouTube, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Cidade que recebe a 27ª edição do Campinas Décor, a principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior de São Paulo, com 45 ambientes internos e externos criados para revitalizar um antigo convento. Ali, desde a década de 40, a casa chamada de Nossa Senhora, no bairro Ponte Preta, Casa de Nossa Senhora, é onde os espaços decorados estão chamando a atenção de gente do interior de São Paulo todo, em visitações de terça a domingo. O ambiente criado por 61 profissionais, como arquitetos, designers de interiores, engenheiros e paisagistas da região, tem como tema Raízes, na edição de 2025. E tem como uma das grandes novidades o trabalho realizado pelo arquiteto e especialista em design de interiores Neto Figueiredo. É um conceito inédito para o Campinas Décor, a Sala Gamer, o único ambiente dedicado a quem é apaixonado por videogame em toda a edição de 2025 e com tudo a ver com o tema desse ano, Raízes. O Neto é o nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes, está conosco aqui nos nossos estúdios. Neto, muito obrigado primeiramente por atender nosso convite, por estar presente aqui com a gente nesta quinta-feira. Conta pra gente como é que vem essa ideia de juntar a decoração com a paixão por videogame. Bom dia. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes. Esse conceito da Sala Gamer veio principalmente pela minha história, porque eu cresci jogando muito videogame. Fui influenciado um pouco nessa área de arquitetura por jogos de construção também. E a ideia era fazer um ambiente que pudesse unir mais a família, tirando aquele conceito do o filho que fica trancado no quarto, muitas vezes jogando no computador sozinho, e a gente trazer isso para um espaço mais social, fazer uma sala para a família ficar toda reunida. Então é um espaço que tem computador, tem videogame, e a família pode ficar toda reunida lá, curtindo na companhia um do outro. Vamos mexer com a imaginação do nosso ouvinte para a gente tentar visualizar como é que é esse ambiente que você criou para o Campinas Décor. Tenta descrever para a gente o espaço que esse ano chama atenção também nessa exposição, Neto. Vamos lá. O espaço é uma sala de 20 metros quadrados,
E a gente posicionou um computador com uma mesa grande, é um computador gamer, muito tecnológico, cheio de luzes. E a gente tem a parte de automação, que o ambiente inteiro muda de cor de acordo com o jogo que a pessoa vai estar projetando na TV. Então, por exemplo, se ela vai jogar um Sonic, a sala fica toda azul, que é a cor do tema do jogo. Se ela vai jogar um Mario, a sala fica toda vermelha. A gente consegue trazer essa interação. A gente posicionou também uma TV de bastante polegada lá para poder utilizar no espaço que é grande. Sofá bastante confortável, que receba 5 pessoas sentadas. E um diferencial é que esse sofá ele é todo modular. A gente consegue reposicionar na sala se o dono da casa vai receber amigos. A gente pode posicionar de um outro jeito para ficar ou para a TV ou então para o computador. A gente posicionou também uma adega para poder ter... uma adega não, um frigobar. Para a gente poder ter energético. Realmente para essa possibilidade de ficar muitas horas dentro desse espaço, maratonando jogos ali no computador. A gente tem bastante marcenaria, que foi um aliado ali para criar curva, criar cores, e também fazer esse aliado com a automação. Então tem bastante cor, bastante iluminação. E apesar de ser um ambiente colorido, a gente utilizou uma paleta que não é tão infantil. As cores elas são um pouco mais queimadas. Na paleta de cores a gente tem um fundo cinza. Então o visitante tem essa experiência de, num primeiro momento ele olha e fala, nossa, tem bastante cor, mas é uma cor que não remete a um quarto infantil ou algo muito com aquelas cores mais tom pastel. Então a gente conseguiu fazer uma mescla bem bacana lá na composição do espaço. Como é que tem sido a percepção que vocês têm no momento em que o visitante entra no ambiente e, claro, para quem monta, eu imagino que o brilho no olhar seja aquilo que mais chama atenção. Tem muita gente brilhando o olho quando passa pelo seu espaço? Tem, e uma curiosidade é que a gente fala assim, né? Espera que seriam as crianças que brilhariam mais os olhos. E tem muito adulto que chega, o pessoal assim de 30 anos, quase 40, que viveu muito essa era dos videogames e tudo mais, que quando chega e vê a bancada cheia de videogame antigo que a gente posicionou lá, o olho brilha e a pessoa fala assim, nossa, eu joguei muito isso. A gente posicionou também um aparelho do Pense Bem, e quando o pessoal bate o olho, fala, nossa, isso aqui é da minha época. E realmente isso é... A proposta do espaço foi realmente essa, de trazer a memória, né? De reativar um período, uma época ali que a gente tinha muito... uma possibilidade de jogar com mais tranquilidade. Hoje é tudo muito portátil, né? Tudo muito... e a gente fica muito contente quando vê a expressão das pessoas, assim, ao entrar na sala já tem esse impacto. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o Neto Figueiredo, arquiteto, especialista em design de interiores, que está com a mostra de um conceito inédito, a Sala Gamer, na Campinas Decor de 2025. E conosco aqui nos nossos estúdios, a jornalista Nath Luquezzi. Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Neto. Uma das coisas mais interessantes que eu achei do ambiente é que você busca integrar. Porque antigamente os consoles, eles ficavam apenas em um lugar. E hoje a gente tem os aparelhos portáteis que a gente consegue ter essa interação. Qual que é a importância dessa interação? O que você buscou trazer nesse ambiente para buscar mesmo essa interação com a família, com os amigos, para ser um momento gostoso e não de isolamento? Na verdade, essa questão da tecnologia... ela traz essa facilidade realmente de poder... Eu muitas vezes, quando estou até no avião, estou ali com o videogame portátil, jogando e tal. Mas realmente a gente traz esse afastamento pelas telas. Sim. Todo mundo está no celular, todo mundo está... Mesmo que está todo mundo dentro do mesmo ambiente, mas está cada um dentro do seu espaço ali individual. A ideia de trazer uma sala específica que a família toda pudesse ficar ali é justamente fomentar isso de... O computador, por que ele precisa ficar no quarto do adolescente? Ele não pode ficar no ambiente social? Então, aí, por isso a proposta de não ter uma cadeira daquelas... A cadeira gamer típica, Sim. que é preta, com aquele material que começa a descascar depois de um tempo. Então, a gente colocou uma cadeira que tem um tecido de área social, que ele tem um tecido de sofá, um material com mais durabilidade, justamente para que seja um elemento assim como um sofá, assim como um item que ele vai estar bonito dentro do espaço. Então, ele pode ser um espaço social. O computador pode estar dentro desse espaço junto com todo mundo ali. E aí para ficar realmente a família toda. Muitas das mães entram ali e falam assim, é bom que está no mesmo ambiente porque eu fico de olho no que o meu filho está vendo no computador, está jogando. Então a ideia foi realmente
mostrar na prática como funcionaria um espaço assim, né? Para as pessoas poderem visualizar como que ficaria e servir de inspiração para outros projetos também. Neto, em 27 edições de Campinas Décor, você tem toda uma história ligada a esse evento. Você trabalhou primeiro no Campinas Décor como recepcionista do evento e hoje você está com um espaço seu decorado, com a sua cara, com o seu pensamento. Como é que foi essa trajetória e como é que é voltar ao evento agora, sendo uma das atrações? Olha, para mim é uma emoção e uma gratificação, porque após 11 anos, desde a minha primeira participação, que inclusive na primeira participação que eu tive a oportunidade de trabalhar com a Sueli Cardoso, que era uma pessoa muito influente aqui na cidade de Campinas, era uma das proprietárias da Campinas Décor. Aprendi muito com ela. Ela faleceu recentemente, tem pouco tempo. E estar na Campinas Décor hoje e conhecer esse outro lado, a Campinas Décor, nesse curto período de mostra, já me trouxe muita coisa legal. Eu já conheci muitos fornecedores bacanas, o pessoal consegue visualizar a execução do nosso trabalho. E diferente de um trabalho de um cliente final, que a gente depende da decisão de um cliente, tipo, vamos colocar essa cor. Ali é realmente a minha cara. São coisas que eu quis criar junto com os fornecedores, que entraram ali junto com a gente para criar esse espaço. Então a gente consegue ousar mais. A gente consegue chegar em possibilidades que, de repente, num projeto contratado, muitas vezes o cliente fala, eu vou enjoar dessa cor, eu não vou querer colocar... Então, para mim, essa realização é realmente de pensar fora daquela linha que a gente tem de tenho que fazer algo para que o meu cliente pense em longo prazo, não vamos investir numa marcenaria muito diferente, porque vai que eu enjoe desse material e depois tenho que trocar. Então, a mostra permite isso, permite a gente explorar mais. Então, para mim, assim, eu estou extremamente satisfeito, muito contente, principalmente pela repercussão da sala, né? Que é um ambiente tão diferente e o pessoal tem comentado bastante, tem gostado, então está sendo incrível. Tão diferente, mas que eu acho que vai fazer a passar ali cada vez mais a ter na casa das pessoas. Como que esse ambiente pode ser adaptado em um apartamento, em uma realidade? Porque, como você mencionou, você pode criar, ali é a arte. Mas e para dentro das casas? O que você imagina que as pessoas possam adaptar dali? Legal. Geralmente, esse espaço que a gente tem é do tamanho de um quarto. Então, teoricamente, a pessoa precisaria dispor de um ambiente, uma sala de TV ou algum ambiente assim, para que algo seja muito parecido com o que a gente tem ali. Para a realidade, por exemplo, de quem mora num apartamento, a ideia seria transformar o espaço social da sala para que tivesse itens como a gente tem ali na sala gamer. Uma das coisas que seriam muito legais e que eu acho que trouxe um toque para a sala foi uma pintura que a gente fez à mão na parede, que tem ali elementos de videogame e tudo mais. Para quem é fã de jogos, gosta muito, eu acho que traz todo um toque, um ar para o ambiente. Isso dá certo para compor no ambiente social. E pensar também no conforto do mobiliário, pensar na disposição desses itens, além dos eletrônicos, dos videogames que a pessoa já vai ter. Um item bastante importante, se a pessoa quiser ter vários equipamentos, vários videogames, é pensar na marcenaria, para que tenha espaço para todos esses equipamentos, a parte de fiação, essa parte que não é tão visível, ela tem que estar bem pensada para que você consiga utilizar tudo ali e não tenha problemas na utilização desses equipamentos. E na correria do dia a dia, você ainda consegue encontrar um tempinho para jogar? Jogo muito pouco. Eu jogo mais esses portáteis, e principalmente em viagem, nos deslocamentos, assim. Estou aproveitando para jogar lá também, inclusive. Foi uma boa desculpa, vai. Falo, vou testar a sala aqui, deixa eu te mostrar que tem um jogo. Isso. E aí a gente aproveita para distrair um pouco. Quem quiser conhecer de perto esse espaço e as outras decorações propostas no Campinas Décor, é possível até o dia 8 de junho. O evento começou no dia 11 de abril, segue até o dia 8 de junho, de terça a sexta-feira, das 2 da tarde às 9 horas da noite, aos sábados, das 11 da manhã até às 10 da noite, e aos domingos, das 11 da manhã às 9 horas da noite, na Casa de Nossa Senhora, que fica na rua Bernardo de Souza Campos, número 42, no bairro Ponte Preta, ali na Praça Dom Barreto. É cobrada uma entrada, então você pode comprar antecipadamente o ingresso pela internet ou com a bilheteria no local, os ingressos a partir de R$ 35,00, e ali você vai encontrar o espaço criado pelo nosso convidado de hoje, o Neto Figueiredo, arquiteto especialista em design de interiores.
Neto, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Sucesso para você na mostra, sucesso na carreira e novidades. Espaço sempre aberto para você aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, gente. Às 10h37, Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, o giro da informação com repórteres espalhados pelo Brasil para contar para você que o Senado Federal aprovou o projeto de lei que termina com a reeleição. Mas não para eles, senadores e deputados, para prefeitos, para governadores, para presidente da República. E em Campinas, um projeto de lei foi aprovado para criar uma nova secretaria. E foi aprovado com votos da base e da oposição. Que secretaria é essa e como foi a votação? A gente traz para você na sequência do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Faltando 20 minutos para as 11 horas da manhã. Vamos ouvir quem está conosco todos os dias nesta emissora tradicional do Rádio de Campinas. Você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, tem espaço onde a gente consegue, com calma, repercutir os principais assuntos e ouvir a sua opinião, ouvir também a sua informação, a sua queixa, a sua reclamação, enfim. O espaço é seu pelo 19971021493. E a gente começa a girar a participação do ouvinte a partir de agora. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale. Heitor Fredo, Oi. sempre que eu me manifesto aqui no programa, em primeiro lugar, a gente procura ter educação com quem está ouvindo, com o próximo, não é verdade? Com vocês, principalmente, que merecem toda a educação desse mundo. Muito obrigado. Né? É sempre bem-vindo, DJ. Sempre trago aqui questões relevantes ao cenário a favor ou contra esse governo que está aí, coisas boas, coisas ruins. Trago temas que às vezes vocês nem iriam tocar nisso daí, mas que são relevantes, porque como você tem muitas vezes a opinião contrária à minha, eu gosto de ouvir a opinião contrária. Muito obrigado. Mas tem colegas ouvintes que não são assim, né? Que já vêm com brutalidade, xingamento. Eu não sou assim, procuro fazer as coisas de uma maneira baseada
né, baseado em informações ou em dúvidas que esclareço com vocês. Na última sexta-feira, eu reclamei aqui, né, Escola Integral, que a Escola José Vilangelim Neto estava virando PEI e que a população não queria. Quando eu fiz a reclamação, recebi 2 ligações de rádios, né, e uma ligação num programa de TV, fiz as entrevistas. Agradeço. Tanto que foi o que vai avante o programa Manhã Bandeirantes, né? Um abraço pro pessoal da CBN. No sábado, aliás, no domingo de manhã, eu recebi ameaças contra a minha vida. E também me fecharam no meio da rua 2 indivíduos encapuzados, falando para eu parar com aquilo. Quero avisar essas pessoas que eu parei, tá bom? Mas eu consegui, antes de parar, colher um monte de assinaturas. Mais de 400, entendeu? Contra o projeto naquela escola. Mas tudo isso foi por terra. Eu joguei tudo fora, deixei para lá, porque o mais importante é a minha proteção e da minha família. Um grande abraço a todos. DJ Ale. Que declaração forte, hein, meu amigo? Mas se você recebeu ameaças, você pode registrar boletim de ocorrência. Deixa eu ver se dá para fazer online boletim de ocorrência de ameaça. Porque o telefone que você recebeu, a mensagem que você recebeu, isso tudo serve como prova. Não se deixe... Eu não vou dizer também o que você deve fazer, o que não deve fazer, porque cada um sabe onde aperta o calo. Mas é uma luta justa de um pai que está entendendo o que é melhor para aquela comunidade escolar, que pelo visto não é o único que entende que é assim. Agora, esse tipo de ameaça é séria. Repito, não vou dizer o que você tem que fazer ou não tem que fazer. Mas boletim de ocorrência online, deixa eu ver aqui, pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, roubo, furto, perda de documento, roubo, injúria, calúnia ou difamação, acidente de trânsito, desaparecimento, encontro. Deixa eu ver se está aqui também na lista o assunto ameaça. Porque é algo muito sério, DJ Ale, é algo muito sério o que você está contando pra gente. E o melhor nesse caso é se proteger, mostrando às autoridades o que ocorreu e quem pode ter feito isso com você. Aqui no injúria, calúnia ou difamação tem tipo de intolerância, discriminação, também não talvez é tão simples, mas não é um caminho simples fazer boletim de ocorrência do Estado aqui não, hein? Eles divulgam, que você pode facilitar a sua vida, mas não é tão simples quanto parece não. Comunicar ocorrência, fraude, estelionato, desaparecimento de pessoa, outras ocorrências. Porque eles especificam bem, né? Vai sendo bem especificado. Eu recomendo que você procure uma delegacia mais próxima da sua casa. Facilita. E daí você tem a segurança de que você vai ser atendido por um profissional que vai te dar um encaminhamento melhor para esse tipo de situação, mas que denúncia pesada, né? A mensagem que chega também aqui por parte do Adriano Vermelho. Bom dia para você, Adriano. Finalmente todo aquele apelo despropositado, infantil e inconsequente que pode até gerar um incidente diplomático foi ouvido. Ele está dizendo o seguinte: deputado licenciado é ouvido pelo tio Sam? Ele questiona. Deputado licenciado, ele está falando do Eduardo Bolsonaro. Onde é que ele quer chegar aqui com um comentário? Vamos lá. Por ouvidos bem tendenciosos da direita americana, que disse que agirá com medidas técnicas para punir um juiz malévolo do Supremo Tribunal de Justiça do nosso país. Seria engraçado se não fosse tão estranho, preocupante e perigoso. Agora imaginem vocês, quem conhece um pouco os americanos sabe que eles adoram brincar de xerifes do mundo, alardeando as democracias, sua democracia escondida atrás de muitas violações internas de direitos humanos e financiando guerras, conflitos e confrontos, a maioria das vezes apoiando países nada democratas. Portanto, fica ainda mais ridículo essa subserviência de todas essas, entre aspas, crianças mimadas que não aceitam perder e odeiam respeitar as regras, principalmente quando essas batem de frente com seus interesses. Fácil, né, amigos? Enfrentar, gritar, acusar seus supostos algozes e se vitimizar lá no colo de Donald Trump.
É o que escreve o Adriano Vermelho. Mensagem de áudio mais uma para a gente compartilhar com o nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Band. Eu queria falar sobre o assassinato de duas pessoas israelenses lá em Nova York, né? E eu não sei o que está acontecendo, né? Mas a gente está vendo que Israel matou mais de 18 mil crianças, né? Nesses ataques que eles fazem diariamente lá na faixa de Gaza, né? Eu não sei se isso aí foi alguma coisa orquestrada por eles, porque guerra e amor tudo vale, né? Eu não tô falando por ser uma pessoa maldosa, nada não. Tô falando porque esses políticos, essas pessoas que fazem guerra, eles são maldosos. Eu não sou, eu posso pensar o que eu quiser, né? E então talvez possa ser alguma coisa assim para tirar um pouco o foco deles não estar deixando entrar nem comida lá pro pessoal comer, né? Então esse Netanyahu, ele é um bandido, é um genocida, né? E é isso. Outra coisa que eu queria falar também sobre as armas, né? Que esses dias parece que entraram num lugar aí, num stand de tiro, roubaram 30 armas, 30 pistolas lá, né? E fora que também, eu tava vendo que tem mais de 7 mil armas não foram mais, assim, validadas na Polícia Federal. E várias armas de CACs estão sendo encontradas na mão de bandidos, que eles estão vendendo, né? Eu queria que você comentasse esses dois assuntos, Heitor. E porque, como eu já falei, você é o melhor comentarista de assuntos, de todos os assuntos que possa ter de notícia aqui da cidade de Campinas, valeu? Um abraço, Heitor, e boa quinta-feira para todos aí que estão escutando. Muito obrigado. Abraço. Grande abraço, Alexandro. Bom, recentemente, começando pelo final, nós contamos, inclusive, no Brasil Gente, trouxemos, hoje é terça-feira, uma reportagem. Um presidente de um clube de tiro em Americana foi preso numa operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele trazia armas como presidente de um clube de tiros, legalmente, como CAC, é aqui para tiro esportivo, e desviava o armamento para o Comando Vermelho, para a facção criminosa do Rio de Janeiro, que tem conflito com outras facções, que tem conflito com milícias e que tem conflito com as forças de segurança, com os policiais. Então, eu tenho para mim uma frase que eu adoro, que é: me livro das armas, me armo de livros. Uau. Olha que bonito. Nossa. Mas não é minha não, é da Beija-Flor, num samba concorrente de 2022, que nem foi pra Avenida. Você vê como o carnaval é muito culto, muito sábio. É mesmo. Acho que um país que se apega a armas é um país fadado à violência. Tem gente que defende o porte de arma, eu acho que todo mundo tem o direito a defender o ponto de vista que quiser, mas para mim, defender uma população armada é pedir basicamente para a gente voltar a um velho oeste em que cada um resolve por si só. E não acho que esse é o melhor caminho. Também não sou da linha romântica de que acha que para invadir uma comunidade que está dominada pelo tráfico você tem que chegar com flores e poesia. Mas as armas têm que ser colocadas nas mãos de profissionais treinados, preparados, com estratégias para o uso e não um uso indiscriminado. E a gente está vendo nos últimos anos no estado de São Paulo um número muito grande de operações com letalidade por parte da Polícia Militar. Como há muito tempo eu não via. Como há muito tempo, e eu cubro jornalismo policial já há um bom tempo no estado de São Paulo. Eu nunca vi a polícia ter tanto confronto que termina com morte como nesses últimos anos. Os bandidos estão armados até os dentes, tem policial que atira antes de perguntar, sim, e o que a gente precisa é ter uma justiça que coloque um freio, um equilíbrio, um limite nessa história, de impedir a entrada de armas e a facilitação por parte de bandidos, mas de não achar normal policial atirar a esmo. O caso mais recente foi em Suzano, de um guarda municipal. Um casal de idosos estava voltando da igreja, o senhorzinho estava dirigindo, foi desviar de um buraco e o guarda municipal estava passando ao lado com uma moto. O carro desse senhor encostou. Seu Francisco, 63 anos, se não me engano, voltando da igreja com a esposa. E aí, para desviar do buraco, quando ele puxa o carro para a esquerda, encosta na moto do guarda municipal. O que o guarda fez? Atirou 3 vezes, matou esse idoso e, na hora da apresentação, disse que agiu em legítima defesa, porque o idoso tentou matá-lo com o carro.
A esposa era a principal testemunha, câmeras de monitoramento mostraram o contrário e a polícia prendeu o guarda municipal. Ele está preso até hoje. Passou por audiência de custódia, a justiça o manteve atrás das grades. Mas sabe lá quantos casos parecidos não tem uma testemunha, não tem uma câmera, não tem uma história que é óbvia que foi um abuso de autoridade. Então, vou repetir a frase da querida Beija-Flor de Nilópolis. Me livro das armas, me armo de livros, e esse é um país que eu acho que seria muito melhor, mas que eu acho que a gente está longe ainda de realmente viver. Quanto à questão, a história do casal israelense, contextualizando para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, 2 funcionários da Embaixada de Israel nos Estados Unidos foram assassinados a tiro ontem à noite em Washington, capital dos Estados Unidos. O governo norte-americano afirmou que se trata de um crime de antissemitismo. O casal foi atacado quando deixava um evento no Museu Judaico da capital que discutia ações de ajuda humanitária para moradores de Gaza. O suspeito do ataque foi preso. Segundo as autoridades israelenses, o casal estava no auge da vida pessoal, profissional, atuavam como funcionários diplomáticos e participavam em eventos ligados à comunidade judaica dos Estados Unidos. O mundo vive um momento extremamente tenso. Me preocupa quando as pessoas relativizam o discurso de ódio, os absurdos que acontecem nesse conflito envolvendo Israel e o Hamas, o massacre que por muitas vezes Israel já promoveu em terras palestinas, e um discurso que ontem teve um novo capítulo. Na Casa Branca, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o presidente da África do Sul. A Adriana Araújo vai contar pra gente esse discurso, está sendo chamado de um desconforto, mas eu acho que a gente precisa olhar com mais atenção o que está acontecendo no governo Donald Trump. O início da conversa entre o presidente americano e Cyril Ramaphosa na Casa Branca foi amistoso. Mas o encontro descambou para acusações de Trump sobre uma suposta perseguição à minoria branca na África do Sul com o programa de reforma agrária do país. Diante da imprensa, o presidente americano exibiu um vídeo e mostrou fotos que embasariam a acusação que é feita por nacionalistas sul-africanos e amplificada por Elon Musk, empresário aliado de Trump, que nasceu na África do Sul. Ramaphosa negou a acusação e perguntou se Trump sabia onde as imagens tinham sido feitas. O americano disse que não. Um ministro do presidente sul-africano falou que muitos que apareciam no vídeo eram da oposição. É a terceira vez que Trump provoca uma discussão com um líder convidado por ele à Casa Branca. Em fevereiro, bateu boca com o ucraniano Volodymyr Zelensky sobre a guerra contra a Rússia. E no começo deste mês, trocou farpas com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, depois de falar que o país vizinho sairia ganhando se fosse um estado americano. Que o presidente Donald Trump não tem freio nas relações internacionais, isso ele já deixou bem claro e está demonstrando muito orgulho disso, inclusive nos casos citados pela Adriana Araújo. Agora, quando eu vejo manchetes dizendo que Donald Trump constrange presidente da África do Sul com supostos vídeos de genocídio branco, constrange não, ele faz acusações sem provas e joga ainda mais lenha numa fogueira que cada vez mais me assusta e me preocupa. Porque os discursos do presidente Donald Trump, do bilionário Elon Musk, eles vão para uma linha de supremacia branca que, se não tiver um freio, um debate na sociedade, eu tenho muito medo de onde eles vão parar. E quem relativiza isso, geralmente é uma pessoa branca, de classe média alta, que não sente o impacto do que isso pode resultar nas ruas no dia a dia. Porque quando você tem uma liderança como Donald Trump apontando o dedo, dizendo que está acontecendo um genocídio branco no país que é o símbolo da luta contra o racismo, onde o apartheid fez tantas e tantas vítimas,
É mais ou menos como aquele colega, aquele influencer que diz que existe o racismo contra o branco. Isso é um desconhecimento da história, isso é um desconhecimento e um desrespeito ao que foi a formação da sociedade ocidental, principalmente, as pessoas que sofreram na pele com todo o processo escravocrata e um futuro que me assusta demais. Demais, porque as pessoas estão levando a sério discursos que 10 anos atrás as pessoas seriam presas, Nath Luquezzi. E hoje tá parecendo que tá tudo normal. Não tá. A longo prazo, quais são? O que você imagina que possa acontecer se isso continuar? Que eu acredito que irá continuar. Tenho muito medo do que isso pode acontecer, porque nós já vimos líderes com discursos parecidos e sabemos as consequências disso. Então fica aí para reflexão, para quem acha que é só um presidente excêntrico. Não é. É o líder da principal nação fazendo discursos que remetem sim a uma supremacia branca que nos Estados Unidos já matou tanta gente, que vestiu capuz com ponta e que eles não estão com vergonha de mostrar as caras. Se antes era o que se chamava de apito de cachorro, que era aquele apitinho que só quem é da comunidade entende, agora o apito de cachorro tá virando uma trombeta do apocalipse. E isso, se a gente não olhar com atenção, a história vai se repetir. Se você pensa diferente, por favor, mande a sua mensagem pelo 19 97102 1493. O Cleiton, nosso ouvinte, final do telefone 8078, escreve: bom dia, Heitor, esse presidente americano é um tremendo incompetente. A mensagem também aqui do André, final do telefone 7954. E a mentira de ontem do Donald Trump falando do genocídio branco na África do Sul. Aí ele apoia matar palestinos e o racismo nos Estados Unidos. Existem episódios que estão acontecendo de imigrantes latinos nos Estados Unidos, segundo a imprensa norte-americana, que estão sendo presos pelo fato de terem tatuagens e assim serem associados a facções criminosas. Isso sem que eles tenham direito sequer a se defender, sem que eles tenham qualquer investigação por trás. A história está se repetindo na nossa cara e tem gente fingindo que nada está acontecendo. Ou porque concorda, e essa é a pessoa que me preocupa, ou porque não consegue enxergar a gravidade de fato das ações que a gente está vivenciando. Mais uma mensagem de áudio para a gente ouvir aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Deixa eu falar um pouco sobre a faixa de Gaza lá. Eu acho isso um absurdo, o que está acontecendo na faixa de Gaza. Mortes, eles estão fazendo igual a Alemanha fez, querendo exterminar a Palestina, os palestinos. Eu vou falar para você, eles estão reclamando porque morreu 2, só, um casal. E quantos morreram? Quantas crianças estão morrendo lá na faixa de Gaza? Por isso que eu falo mesmo, sou Palestina livre. Mensagem do Marco Silva Bedin. Lembrando que guerra não é Copa do Mundo. A minha torcida na guerra é para que ela acabe o quanto antes sempre. Porque acho que há, sim, lados a se defenderem, pontos a se defenderem. Mas quando a gente está de longe, de fora, a gente às vezes perde um pouco a noção. Não estou falando que é o caso do Marco, tá? Só para deixar claro. Não estou falando que é o caso dele. Mas a gente às vezes perde a noção de que um conflito entre... Vamos entrar em outro, vai? Rússia e Ucrânia. Parece que a gente está falando de um jogo de war, que a gente está falando de uma partida de Copa do Mundo, de um duelo de Olimpíada. A gente está falando de vidas inocentes que estão sendo perdidas de todos os lados, de gente que está enriquecendo às custas da guerra, de bilionários que não estão nem aí, de líderes militares que não pisam no barro, mas mandam seus soldados para tomarem tiro na cabeça, e de longe parece que é só uma partida, mas não é. Então a minha torcida em guerra é sempre para que ela acabe logo. Mas quando a gente vê lideranças colocando mais fogo ainda, tenho muito otimismo de que elas vão acabar tão cedo, não. Uma última mensagem antes de girarmos com os demais assuntos. Bom dia, Heitor. Bom dia, Band Amigos.
Presto solidariedade ao DJ Alê. Também sou a favor da PEI, porque eu tenho sobrinho que precisa de acompanhamento individual e sou a favor sim da PEI e em todas as escolas de Campinas. Não é só em uma não, é no Dr. Vila Gelim, é todas as escolas. Tandy Negrão. Muito obrigado, Tandy. Às 11 horas da manhã e mais 2 minutos, a Nath Luquezzi tem informações para você que está conosco aqui na Rádio Bandeirantes Campinas a respeito do IPVA. Nessa semana falávamos para os proprietários que têm placa final 6 e hoje é dia de pagamento para quem, Nath Luquezzi? Atenção, proprietários de veículos com placa final 8. Hoje, dia 22 de maio, vence a 5ª e última parcela do IPVA 2025 para quem optou pelo pagamento parcelado. O não pagamento dentro do prazo está aí sujeito à incidência de multas e juros. Esse calendário de pagamento segue até agora, dia 24 de maio, quando ocorre o vencimento da 5ª parcela para os veículos com placa final 0. Claro que a gente traz aqui no Manhã Bandeirantes também. A consulta ao valor do imposto pode ser feita em toda a rede bancária por meio do número do Renavan ou diretamente mesmo pelo portal da Cefaz. Lembrando que os caminhões têm prazos diferenciados. Então, para os proprietários aí de caminhões, a 2ª parcela do IPVA 2025 já venceu em 20 de maio. O meio de pagamento preferencial é o Pix, que aí permite o recolhimento pelo QR Code, junto a cerca de 900 instituições financeiras. Os proprietários também que já desejam antecipar o licenciamento anual deverão quitar todos os débitos que recaiam sobre o veículo, incluindo o IPVA, a taxa de licenciamento e, se for o caso, também as multas de trânsito. Caso haja atraso de pagamento, o contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Então, passados esses 60 dias, o percentual da multa fixa ali em 20% do valor do imposto. Às 11 horas e 4 minutos, a Câmara Municipal de Campinas, ontem, na sessão ordinária de número 30 desse ano de 2025, aprovou um projeto de lei complementar da Prefeitura de Campinas. Vem aí a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres. A nova pasta vai ter uma estrutura própria, composta por departamentos, coordenadorias, setores temáticos voltados à formulação e execução das políticas para as mulheres. Entre as competências da secretária estarão a promoção da equidade de gênero, suporte técnico ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o formato ao empreendedorismo feminino e a articulação de ações para a eliminação de todas as formas de discriminação e violência. A Prefeitura encaminhou o projeto com a justificativa de que a criação da pasta é necessária pela falta de proteção e defesa dos interesses das mulheres dentro da sociedade moderna. O objetivo é garantir mais eficiência na implementação das políticas públicas direcionadas a esse público. A proposta da nova secretaria é institucionalizar um órgão específico dentro da Prefeitura para coordenar essas políticas que hoje estão espalhadas em outras pastas, como saúde, segurança pública, geração de renda, empreendedorismo. O projeto foi aprovado, não houve nenhuma rejeição por parte dos vereadores e das vereadoras, pelo contrário, uma aceitação, inclusive, das vereadoras de oposição. Então, quando começou a primeira votação, todo mundo concordou que esse projeto era importante, que a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres seria aprovada como foi. Ainda não há um nome para quem vai assumir esse posto, porque ainda tem todo o trâmite. Agora foi aceito pelos vereadores o projeto, foi votado, foi aprovado, vai para a sanção do prefeito, que obviamente vai assinar, porque o projeto é da Prefeitura, e daí para frente vai ser instituída a comissão, a secretaria, e a partir daí um nome vai ser escolhido para essa pasta. Agora, surgiu um segundo assunto que esse deu uma esquentada no parlamento. Era o projeto que seria em segunda discussão e iria para a votação na noite de ontem. Projeto que não é de agora, é uma lei complementar de 2022. O autor é o vereador Rubens Gás, que concede gratuidade na tarifa do transporte
público do busão, do ônibus, aos candidatos inscritos no Enem. Então, a ideia era que o projeto fosse votado. O próprio vereador Rubens Gás decidiu pedir para que o projeto saísse da urgência. Então, não significa que ele desistiu do projeto. Ele, vereador do PSB, partido aliado ao prefeito Dário Saad, percebeu que o projeto não passou por algumas comissões pela questão da constitucionalidade, se ele está ou não de acordo com os detalhes burocráticos da lei. Agora, o curioso é que quem foi defender o projeto e dizer que não seria o momento de votar, mas o pedido de urgência deveria ser aprovado, ou fim da urgência do projeto, não foi nem o próprio vereador. Foi um colega, o vereador Eduardo Magoga, do Podemos. Vamos ouvir os argumentos que são também do vereador Rubens Gás, que é vereador, que é parlamentar, mas que terceirizou a defesa do projeto para o colega Eduardo Magoga. 11h08. Temos esse áudio do vereador Eduardo Magoga. A gente tem separado um trechinho de como foi a sessão da Câmara e você confere comigo a partir de agora. Projeto que foi escrito de uma maneira simples, mas um projeto de muita relevância, não somente para a cidade de Campinas, mas para todos os alunos que se inscrevem no Exame Nacional do Ensino Médio. A gente vendo aqui o processo do projeto, a gente vê que teve a matéria inconstitucional e a Comissão de Legalidade também no passado foi também contrário ao projeto. Mas eu vim defender a ideia, porque o vereador Rubens do Gás, ele teve uma ideia brilhante, uma ideia muito importante, porque ele traz à tona a dificuldade que esses jovens passam para poder enfrentar o psicológico no dia já desse processo seletivo que vai garantir uma vaga na faculdade e também com as dificuldades econômicas. Então, assim, por algum motivo que eu creio que é o mais correto, o vereador pediu vista do processo para que a gente possa se adequar e conversar, fazer com que o projeto se enquadre na constitucionalidade e garanta aí esse passe livre no dia do Enem. E eu pedi para a minha assessora do gabinete, a doutora Thalita, só para fazer uma pesquisa rápida sobre esse assunto. E a gente vê que é algo que dá para ser superado na nossa cidade. É um dia muito importante para esses jovens. Confira as capitais com transporte público gratuito no dia de provas. E aqui só fala de capital. Tem mais de 8 capitais aqui que eu vou mencionar, mas a cidade de Campinas é maior do que muitas capitais. Então considero que isso aí é um ganho para a cidade. Eu não sei qual que é o caminho, como que nós vamos fazer, mas eu acho um tema importante que o vereador trouxe e vai sim ajudar muitos jovens nesse dia desse exame. Mas só folheando aqui, a cidade de Vinhedo, por exemplo, ela deu esse dia de gratuidade, mas o aluno ele passa o cartão dele e a prefeitura depois reembolsa no cartão do estudante. É uma forma de você dar o incentivo para ele poder ir. Esse é o vereador Eduardo Magoga, do Podemos, defendendo o projeto do colega Rubens Gás, que eu repito, não subiu à tribuna para fazer a defesa, mas teve aí um colega, não do mesmo partido, mas os dois fazem parte da base aliada ao prefeito Dário Saad. E você viu que o vereador, ele elencou algumas capitais, né? Mas o número de cidades é muito maior, que em 2024 ofereceram gratuidade no transporte coletivo para os inscritos do Enem. Foram 17 capitais ao todo, alguns municípios que são menores do que Campinas, Porto Velho, Rio Branco, por exemplo, e outras cidades que não são capitais. Laguna, em Santa Catarina, o metrô em Lauro de Freitas, na Bahia. Lauro de Freitas tem metrô, tá? E eles ofereceram gratuidade no dia do Enem. E Campinas discutindo se dá ou não dá para fazer isso. Poá, em São Paulo, município desse tamanho, Sobral, Toledo, Quatis, no Rio de Janeiro, Paracambi, do Rio de Janeiro, Sapucaia do Sul, do Rio Grande do Sul,
Todos esses municípios ofereceram gratuidade no transporte no Enem 2024. Por que Campinas tem que ter toda essa burocracia, essa lentidão, esse lenga-lenga? Ou a prefeitura quer puxar para ela o protagonismo de dizer, não, nós oferecemos a gratuidade. Vereador, obrigado aí pelo toque, viu? A gente vai chamar o senhor para uma próxima inauguração, mas deixa essa na conta da prefeitura. Pode ser, porque o que a gente vê na Câmara nos últimos meses são somente projetos da prefeitura que os vereadores estão avaliando. Projeto de vereador ou não está gerando interesse ou não está conseguindo furar alguma barreira. Tem algo que os vereadores precisam esclarecer. E esse é um projeto bom. Esse é um projeto interessante. E eu diria básico e necessário. Ou você acha que Campinas vai quebrar porque um dia no ano a garotada vai ter direito à gratuidade do ônibus? Por causa de um domingo. Libera o domingo. O domingo para todo mundo. Ah, mas como que vai provar? Porque o projeto diz o seguinte. No projeto, a previsão é que o candidato tem direito à gratuidade, mas ele tem que apresentar ao motorista do ônibus o comprovante de inscrição do Enem, impresso ou digital, constando o nome do inscrito, as informações do dia, local e horário. O motorista do ônibus já está sobrecarregado, já tem que cobrar, já tem que cuidar de passageiro que não sabe se comportar, já tem que ver se não tem ninguém vendendo coisa dentro do busão, já tem que lidar com briga, com trânsito caótico. Vai ter que ver também se tem ou não a inscrição. Ah, não, pera um pouquinho. A sua inscrição é para outro bairro. Libera no domingo do Enem, como tantas cidades estão fazendo. Mas já anuncia agora. Já coloca isso em pauta agora. Para já garantir que a garotada vai chegar no horário. Senão depois fica dependendo de ônibus, às vezes não tem o dinheiro para passagem, chega atrasado, vira meme. E a culpa é do estudante que não chegou no horário. E o Enem, já as inscrições estão abertas. Nesse mês de maio ainda, não é, Nath? Exatamente, ainda nesse mês de maio, a partir do dia 26 de maio, então acho que é segunda-feira já, Isso. até o dia 6 de junho, os estudantes aí terão para efetuar a inscrição no exame. Já as provas objetivas e de redação são aplicadas em 2 dias, Heitor, dia 9 e dia 16 de novembro. O MEC, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, anunciou no último dia 9 as datas das inscrições. Outros detalhes como o valor da taxa de inscrição, as formas de pagamento também serão publicados em breve no edital que regulamenta toda a seleção. Inclusive, nós temos também outras informações sobre o Enem, porque hoje também nós temos a isenção da taxa, né? Que o novo recurso da isenção foi divulgado hoje. Então, o MEC, o Instituto Nacional também de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, divulgaram hoje o resultado do recurso da isenção da taxa de inscrição, que eu tinha comentado que já havia começado. Então, os estudantes agora poderiam solicitar pelos participantes. Então, quem já solicitou a isenção, mas tiveram o pedido negado. Esse procedimento, por sua vez, também estava previsto nos casos que o candidato faltou a 2 dias do Enem e não justificou a ausência. Agora, antes mesmo do vereador Eduardo Magoga fazer a defesa do projeto do colega Rubens Gás, alguns outros parlamentares já subiram ali no plenário, falaram a respeito do projeto. Caso, por exemplo, da vereadora... Foram 3 vereadoras aqui que defenderam o projeto. A vereadora Mariana Conte, do PSOL, a vereadora Paula Miguel, a vereadora Guida Calisto. Paula Miguel do PT, Guida Calisto também do PT. Depois veio o vereador Eduardo Magoga. Aí existe um protocolo ali para que os vereadores votassem o pedido de retirada de urgência. Então, votando a retirada de urgência significa que o assunto sairia da pauta de ontem e os vereadores não precisariam necessariamente votar a favor ou contra a isenção da passagem de ônibus para o estudante do Enem. Protocolar porque é aquele tipo de votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado. Só que no regimento existe a possibilidade de você encaminhar o voto de bancada. Então digamos que nós 2 somos vereadores do PB, o partido da Band. Aí você é líder do partido e você pode dizer como a nossa bancada vai votar. Certo. Não, a gente vai votar contra a retirada do projeto da pauta de hoje. E existe esse regimento interno que permite um discurso de 3 minutos para defender. Vote isso, vote aquilo. O PT optou por fazer esse discurso.
algo que é protocolar, que quase nunca usa. O vereador Nick Schneider ficou incomodado. E aí surgiu um bate-boca entre o vereador do PL, Nick Schneider, e a vereadora Guida Calisto, do Partido dos Trabalhadores. Eu gostaria de pedir a colaboração da esquerda, da bancada de esquerda. Eu sei que nós temos... Vereadora. Temos muito vereador, a contribuir com o projeto. Isso não é questão de ordem, vereador. Fazer menção e pedir que tem pessoas esperando aqui para votar a moção. E eu acho que nós poderíamos agilizar os processos aqui para atender esse povo que está esperando. Todos temos que trabalhar amanhã e eu acho que nós deveríamos ter um pouquinho mais de carinho com esse povo que aqui espera. Obrigado. Vereadora Guida, 3 minutos para encaminhamento. Vereador, eu lamento esse tipo de expediente, tá? Para poder desqualificar a posição legítima que uma vereadora ocupa. Eu lamento. Isso não é questão de ordem. Isso não é questão de ordem. E mais uma vez eu vou falar, eu duvido se fosse um homem, seus amigos que estivesse aqui, se o vereador ia fazer isso. Eu duvido se fosse um dos seus amigos que estivesse aqui, se o vereador ia falar isso, tá? Olha aí o que o vereador fez. Olha a vergonha o que o vereador fez. Essa discussão que aconteceu ontem na Câmara Municipal em Campinas, entre o vereador Nick Schneider e a vereadora Guida Calisto, que eu penso a respeito? Discussão entre parlamentares, ela faz parte de um processo democrático também. Agora, eu acho que o PT não precisava ter usado esse tempo, porque já tinha feito 3 discursos a favor do projeto de lei, defendendo a gratuidade do projeto. Isso atrasou um pouco a sessão, mas me incomoda a forma como o vereador Nick Schneider se dirige a uma colega e a frase: todos nós temos que trabalhar amanhã. Não estavam trabalhando na sessão da Câmara? Não era o trabalho também para o qual foram eleitos os parlamentares? Então, tipo de discussão boba que não precisava, mas que tem acontecido com uma certa frequência nos últimos anos no Poder Legislativo. Não só aqui em Campinas, em Brasília também não é diferente. E o Senado Federal aprovou o projeto de lei que termina com a reeleição no Brasil. Mas para a gente entender como é que vai funcionar esse projeto, vamos deixar o autor do projeto explicar. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Ele vai explicar passo a passo quando vai entrar em vigor e quais são os cargos que não poderão ter reeleição pelo projeto aprovado no Senado. Acabamos de aprovar agora, na Comissão de Constituição e Justiça, o fim da reeleição para os cargos executivos. Os legislativos não entram. Cargos executivos de prefeito, governador e presidente da República. Ou seja, o Brasil não vai ter mais reeleição para prefeito, governador e presidente da República. E quando é que começa isso? Para a eleição de 2026, que já está muito em cima, nada muda. A partir de 2026, a primeira eleição que tiver para prefeito, que será em 2028, será a última reeleição no Brasil. E o mandato dos prefeitos e vereadores será por 6 anos, para poder as eleições coincidirem em 2034. Como é que a eleição vai coincidir em 2034? O governador, o presidente da República, que foi eleito em 2026, com as regras atuais, nada muda para 2026. Ele terá um mandato de 4 anos, com direito à última reeleição no Brasil. Então, ele sendo reeleito em 2034, o mandato termina em 2030, o mandato terminará em 2034. Então, em 2034, nós coincidiremos todas as eleições no Brasil. Aí teremos uma eleição unificada para prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. A dúvida que havia era se o mandato de senador seria de 10 ou de 5 anos. E a Comissão de Constituição e Justiça decidiu por 5 anos. Então, como será um mandato de 5 anos, aí os 3 senadores de cada estado terão que ser eleitos todos de uma vez só, de 5 em 5 anos, e não alternadamente, como é hoje, a renovação de 1/3, 2/3. Esse é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator do projeto, mas o autor do projeto é o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, o mesmo, aquele conhecido jornalista do mundo esportivo, principalmente ele que defende o estado de Goiás.
Isso não está valendo ainda, tá? Importante deixar claro. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou, então entendeu que é legal esse projeto. Inicialmente, a CCJ havia votado um mandato de 10 anos para senadores. Então quando ele fala, houve uma dúvida ali, se era isso, aquilo, eles queriam 10. Só que aí a pressão popular e o lado de esculachar os senadores, tipo, vocês vão acabar com a reeleição, mas a de vocês, além de não acabar, aumenta o prazo de 10 anos. Aí acharam que, né, tudo tem um limite. O senador Carlos Potinho, do PL do Rio de Janeiro, ponderou que 10 anos seria um tempo longo demais sem dar voz ao povo de quem emana o poder. E o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, lembrou que nada muda em relação ao mandato dos atuais senadores. Acalmou os colegas. Calma, pra gente não muda nada. Ao contrário do que foi falado nas redes sociais. Agora, existe ainda um caminho para esse projeto ser levado ao plenário. Depois do Senado, ele também tem que ser votado na Câmara, tem que ser aprovado ou não pelo presidente Lula, para daí a discussão ganhar de vez o caráter de lei. Por enquanto é só um passo para a nova lei. Eu acho que está tudo sendo feito às pressas, acho que a reeleição tem que ser debatida, mas quando um Senado vira e fala, vamos discutir a reeleição, mas não vamos mexer com a gente, a credibilidade do projeto, para mim, já vai por água abaixo. Vai acabar com a reeleição, acaba com a reeleição de tudo. Não pode ter reeleição de prefeito, não pode ter reeleição de deputado. Não pode ter reeleição de presidente, não pode ter de vereador. Porque senão fica muito cômodo para quem está legislando. Quantos são os deputados e senadores que estão há anos e anos repetindo os mesmos discursos, ganhando novas chances e muitos deles não fazendo absolutamente nada para merecer? Quais que são os pontos positivos e negativos de uma reeleição? O que está sendo apontado como mais negativo de uma reeleição é que se você tem um mandato de 4 anos e esse candidato pode disputar a eleição novamente, no último ano ele trabalha basicamente pensando na eleição seguinte, não mais no que é necessário. Isso é verdade. Sim. Só que eu não acho que isso vá mudar se você acabar com a reeleição. Se você tem um governo de 6 anos, no último você não pode ser candidato, mas você vai usar a máquina para trabalhar para alguém que você quer que ganhe, como já é no caso de quem não pode concorrer à reeleição. O que se defende para o projeto de reeleição é não deixar alguns projetos parados, porque 4 anos, de fato, numa máquina burocrática que demora licitação, demora para você conseguir aprovar um projeto, às vezes o que você tem de ideia boa como governante não dá para fazer em 4 anos, dá para encaminhar. Então, se você ganha o direito a mais 4 anos, aquilo que nos primeiros 4 você deu início, você entrega nos últimos 4. Se o eleitor entender que os primeiros 4 anos foram ruins, ele troca o governo. Eu acho que a regra hoje, ela pode ser aperfeiçoada, pode ser discutida, pode até ser encerrada, mas não do jeito que está acontecendo no Senado. Com um monte de jabuti no meio do projeto ali que a gente não sabe de onde está vindo. E mais, se a lei for aprovada e começar a valer nas próximas eleições municipais, 2024 tivemos a eleição, 2028 seria a eleição para prefeito. Quem ganhou a eleição e tem direito à reeleição vai querer esse direito. Sim. E a lei não pode mudar isso. Então o cara já ficou 4 anos... E pela nova proposta ele vai ficar mais 6. Os senadores estão pensando nisso na hora de entregar um mandato de 10 anos para um prefeito de alguma cidade. É muito tempo, quase um império na mão de alguém. Então, eu acho que a discussão ela precisa passar por um plebiscito, por exemplo. Deixa a gente escolher, deixa a gente votar na eleição do ano que vem. Vamos escolher deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente. Coloca uma pergunta a mais, você é a favor do fim da reeleição? A gente escolhe, a gente decide. É algo muito grande para ficar nas mãos de políticos que estão também legislando em causa própria. Ou então acaba com a reeleição de Senado. Não. Aí não vamos mexer nisso aí, não. 11h26, Nath Luquezzi, daqui a pouco você estará na tela da Band Mais TV, ao lado da Lari Lopes, na apresentação
do Band Mulher. Programa que eu tenho certeza que o Edmilson, nosso ouvinte, vai acompanhar. O Edmilson diz, espera aí, foi isso que eu entendi, para a próxima eleição não vale a não reeleição, mas já está valendo de 6 anos? Não concordo. Se for, por exemplo, uma reeleição do presidente Lula, não será por 6 anos, será por 4 anos. Se for de um prefeito em 2028, aí ela já passa a valer para 6 anos. Então, esse é o projeto de lei. Mas, voltando ao assunto Band Mulher, quais são as atrações que a gente vai conferir 1h30 na tela da Band? Hoje a gente vai falar de uma nova modalidade que não é um tênis, que não é um beach tênis, é paddle. Vamos descobrir juntos, porque eu também não sei. A gente vai falar sobre sono, porque muitas mamães têm privação de sono. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, que não tem como ser uma mãe feliz sem dormir. Como isso é possível? E a gente também vai falar de parada cardiorrespiratória, fazer um alerta para você e, claro, aquele giro gostoso pelo mundo dos famosos, todos os babados. Programa leve, informativo. A gente espera você 1h30 da tarde. E amanhã esperamos você às 10h30 da manhã, às sextas-feiras. Temos o Circuito Imobiliário, a partir das 10 a gente chega na sequência do Gustavo Frison e do Léo Gaspar Mota, na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, que a partir de agora traz os destaques do esporte numa noite quente de futebol, rodada dupla hoje de Copa do Brasil. Olha, já passaram São Paulo, Corinthians, hoje tem Palmeiras e Santos, para garantir o quarteto de ferro do futebol paulista na próxima fase da Copa do Brasil. Às 7 da noite tem Palmeiras e Ceará, às 9h30 da noite tem CRB e Santos, 2 jogos que você acompanha na Rádio Bandeirantes Campinas. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista. Os trabalhos técnicos são de Leandro Lopes na mesa de som e na central técnica. E o abraço é a você que continua na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Pesquisadores da Faculdade de Educação Física da Unicamp desenvolveram um aplicativo que monitora em tempo real os níveis de ansiedade. O ansiedômetro tem como alvo atletas de alto rendimento, mas os idealizadores do aplicativo falam do potencial do programa com outras situações que envolvam altos níveis de estresse. A ansiedade competitiva é um dos principais desafios enfrentados pelos atletas, por isso o ansiedômetro foi criado para substituir os questionários em papéis e oferecer diagnósticos mais ágeis, com até 30% mais rapidez e dados personalizados. O ansiedômetro pode ser acessado por qualquer navegador e é compatível com os sistemas Android e iOS, lembrando que é um aplicativo gratuito. A ferramenta utiliza um questionário cientificamente validado, aplicável a atletas de diferentes modalidades, tanto individuais quanto coletivas. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu